neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Oh, alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna a flux. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar, com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante, a morte venceu sobre a cruz, e vida eterna nos garante, se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divina ao brilhar, com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara
Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem recompensa da sua alma? Esta é uma pergunta do Salvador. O Salvador da alma sabe melhor do que todos o quanto vale uma alma. Por isso, ele deu a sua vida, sendo Deus. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. Porque, vamos repetir, ninguém melhor do que ele sabia e sabe o valor de uma alma. Isto quer dizer que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque ele rejeitou o mundo todo por amor das nossas almas. Ouvintes, evangelizar não quer dizer também atemorizar as pessoas, usando a arma da morte, do inferno, que é a separação de Deus. As pessoas se tornam religiosas, na maioria dos casos, por questão social, tradicional e, consciente ou inconscientemente, procurando fugir do inferno, com medo da condenação eterna. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais seria o poder de Deus sem que aquele sangue puro e imaculado fosse derramado, não traz o homem a Deus através destes métodos, através da tradição, através da sociedade, da moralidade e muito menos do temor, do medo de enfrentar a condenação eterna. Portanto, evangelizar não é atemorizar as pessoas. Evangelizar não é levar as pessoas a ficarem dormentes, cauterizar as suas consciências e oferecer uma vida acomodada para elas. Mas também não é atemorizá-las, causando medo nelas, prendendo assim as pessoas em uma maneira de pensar que determinada igreja, determinada organização tem, porque se não pertencer a ela, irá para o inferno. Se não pertencer àquela outra, vai se perder, vai para o inferno. Isto é falso. O pregador que sustenta o povo após si, através deste método, ele é um falso pregador. O pregador que sustenta o povo ao redor de si através de vantagens, prometendo vida acomodada e preocupando somente com o estado físico e social das pessoas, é falso também. Jesus Cristo é o único verdadeiro, porque Ele atendeu os dois casos. Ele reúne-se toda a plenitude da divindade. Ele tem tudo o que o homem precisa, tudo o que a humanidade precisa, está nele. Na verdade, até a saúde do físico. Mas antes de tudo, o principal que ele deu valor, a alma que vale mais do que o mundo todo. Então, evangelizar não é atemorizar, não é acomodar, é, porém, advertir
redarguir, exortar, porque toda palavra inspirada serve para divertir, mostrar as consequências fatais da rejeição à verdade. O verdadeiro evangelismo anima, consola, porque o verdadeiro evangelismo é um ministério do Espírito Santo na igreja. E ele é consolador. Ele corrige, o verdadeiro amor é corretivo. Não existe verdadeiro amor sem que seja corretivo. Esse método de criar moderno não expressa amor. Não é o verdadeiro amor. Isso são meios de desabafos sociológicos que o homem tem procurado descobrir para não causar revolta nos filhos. Mas a Bíblia, o grande sábio, nós temos aqui na nossa história o grande Rui Barbosa, do qual nós nos orgulhamos. Nós temos muitos outros, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas nenhum deles chegou aos pés de Salomão. Ele disse: açoita o teu filho com vara. Ele não disse: espanca. Tudo tem um centro, tudo deve ser com sabedoria. Mas o verdadeiro amor é corretivo. É preferível uma mãe corrigindo seu filho, depois de aconselhar, depois de lhe dar a oportunidade, conversando com ele, com aquela menina, e lhe corrigir, do que amanhã termos que vê-los espancados pelo mundo, açoitados pelo mundo. Portanto, amor é corretivo. O amor de Deus é corretivo. A Bíblia diz que Deus corrige e açoita aquele a quem Ele ama, aquele a quem Ele toma por filho. Veja Hebreus capítulo 12. Ora, se Deus faz isto com seus filhos, muito mais nós com os nossos filhos. Isto é, a mesma coisa, não muito mais. Porque Deus corrige, açoita, é a linguagem bíblica, a quem Ele toma por filho, a quem Ele ama. Aos Hebreus 12, leia este capítulo. E se nós não somos corrigidos por Deus, nós somos bastardos, não somos filhos originais de Deus. Você não vai corrigir uma pessoa, um filho que não é seu. A mesma coisa faz Deus. O Evangelho é correção. O Evangelho é mostrar as consequências da liberdade errada que a mocidade quer. A moça, o moço, a criança, sendo criada sob o temor de Deus, com respeito aos pais. E que tal uma igreja que assalaria um homem para pregar segundo o que ela pensa? Paulo disse que isto viria a acontecer nos últimos dias, que tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si conforme as suas próprias concupiscências. Doutores são ensinadores, mestres, que ensinariam, amontoariam para si. Oh, meus amados, aqui está uma grande verdade. O que é evangelho? O que é igreja? O que é a palavra de Deus? Advertir, redarguir, exortar, consolar, animar, mostrar a recompensa da obediência, a recompensa eterna. Vejam aqui no Salmo 90, na Bíblia católica deve ser Salmo 89. Na Bíblia chamada protestante é Salmo 90. A duração da vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado,
pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. A duração da vida é de 70 anos. Alguns chegam a 80, mas a estatística não dá isso mais. Não. O homem está morrendo, em média, em determinados países, com 30 anos de idade. Outros com 40 anos de idade, o que corresponde a uma geração. Agora vejam, 80 anos. Vamos chegar até os 80, já com cansaço, enfado, olhando para trás, às vezes deixando um nome na história e tudo mais. Mas tudo passa, como diz a palavra, como a erva que de manhã está florida, mas de tarde está seca, pronta para o fogo. Isto é desânimo? Isto é atemorizar? Eu não quero prender ninguém a mim, mas o Espírito de Deus tem nos colocado neste lugar, neste terrível lugar, para dizer: vamos olhar um pouquinho além disto. Vamos deixar todas as coisas terrenas. Depois, após o reino de Deus e sua justiça, e veríamos como as nações seriam transformadas. Veríamos como essas indústrias de veneno, veneno moral, veneno físico, mesmo com o nome de remédio, desapareceriam do mapa. Mas é justamente o que vai acontecer. Justamente o que vai acontecer. Quando Deus introduzir o seu reino na terra, antes, daqui uns dias, cumprir-se a metade da última semana das 70 semanas de Daniel, os 3 anos e meio da grande tribulação aqui na terra, Deus terá arrebatado seu povo eleito, a sua noiva, que atendeu o Evangelho, que mostra as consequências fatais do pecado, da liberdade da carne. Esses que creram na mensagem do dia estarão 3 anos e meio numa cidade de ouro, de jaspe luzente, nas bodas do Cordeiro. Este é o casamento da igreja noiva com o Cordeiro, que é Cristo. Sim, por 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o mundo estará em grande tribulação, e Deus estará tratando exclusivamente com os judeus, através das suas 2 testemunhas, Elias e Moisés, Apocalipse 11. Mas esta noiva subiu, ela desapareceu da terra. Este povo que aceitou o julgamento da palavra aqui, 1 Coríntios 11, pelos últimos versículos, para não ser condenado com o mundo. Aqui está a advertência de Deus. Mas seriam somente 3 anos e meio nessa cidade, onde uma lavadeira pode entrar ali com um corpo glorificado. Não é mais aquela velhinha de 90 anos cansada. É um jovem corpo, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a transporte, não mais sujeito aos dias que vão se passando, não mais sujeito ao tempo, portanto. Agora, somente 3 anos e meio depois termina? Não. Desceremos para reinarmos com Cristo no milênio. Milênio não é apenas 80 anos de idade, deixando um nome na história, deixando muitas fazendas para os filhos brigarem, e coisa e tal, e etc. Milênio não é isto. É 1000 anos. Os mansos herdando a terra. Toda a terra pertence a nós, sem fronteiras, sem diferença de línguas,
sem cercas, sem escrituras. Isso está lavrado no cartório divino pelo sangue do Cordeiro. Ela foi comprada pelo bom preço. Mas seriam somente 1000 anos? Bom, de 1000 para 80 é muita diferença. São 920 anos de diferença. Um homem chegou a durar quase 1000 anos aqui na Terra, Matusalém. Mas ele não pôde ir ao milênio. Ele não pôde ir aos 1000 anos. Mas a coisa foi baixando por causa do pecado. E a degeneração da raça não permite nem ir aos 80 mais. O vício não permite. A perversão do sexo não permite. Apesar, a pretexto, não obstante, a ciência evoluir a cada instante que passa. Mas depois do milênio, quando nenhuma semente de mal, quando nenhuma fibra, nenhum átomo para explodir pecado, morte nessa terra, será eliminado pelo poder de Deus, depois do julgamento do trono branco. Então é eternidade, 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 eternidade sem fim. Um corpo que o homem deseja, sem precisar de avião, sem precisar de carro de luxo ou simples, sem precisar destas casas cheias de lagartixas, de morcegos, de pulgas, de percevejos, sem precisar desta matéria inflamada, cheia de pus, sem precisar destas coisas num corpo glorificado, merece ou não aceitar humildemente a advertência de Deus, a correção de Deus agora em troca de todas estas coisas tremendas, eternas? Não deixe os dias passar. Aceite agora pela fé a mensagem que te prepara, que te corrige, que te fere, que te exorta para os 3 anos e meio das bodas do Cordeiro, para o milênio e para a eternidade. Os dias vão passando, eu vou firme caminhando, proclamando a salvação, dizendo ao pecador que Jesus é o Salvador e transforma o coração. Vou levando a minha cruz, muito alegre com Jesus, pelo seu imenso amor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com Jesus sempre ao meu lado, protegendo-me do mal. Por isso tenho alegria, vou marchando. Que o Senhor Deus cele com o Espírito Santo a decisão, a aceitação de seu coração para essas verdades que têm sido ditas nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo.
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar, e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página, transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Manso e gentil, Cristo está convidando. Chama-te, chama por mim. Ele que está ante a porta esperando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma triste, vem já. Doce e gentil, Cristo está convidando. Chama, ó, vem, pecador. Muito veloz nossa vida passa, rápida passa por nós. Transes mortais brevemente nos chegam a ti e a mim.
Chama, ó, vem, pecado. Chama, ó, vem, pecado. Nós encontramos pessoas necessitadas em todas as alas sociais. Nós encontramos pobres necessitados e ricos necessitados. Encontramos sábios necessitados e também doutos necessitados. Todos necessitamos de algo que a sabedoria humana não oferece, que o dinheiro tampouco, a beleza, a fama e qualquer posição neste mundo pode oferecer. Agora, tendo conhecimento, tendo contato com os personagens bíblicos, como no caso Davi, nós vamos ter contato com uma pessoa que não tinha necessidade de nada. Oh, sim, então era muito rico e não tinha inimigos, não tinha problemas em sua vida. Não. Ele tinha, sim. Ele tinha problemas. Ele enfrentou inimigos. Ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou Golias, enfrentou o próprio pecado, a mulher Betseba, a consequência da sua queda com a mulher. Ele enfrentou tudo como um tipo de Cristo, a ponto de ser exilado e suspirar pela água de uma fonte que muitas vezes, por muito tempo, com bastante facilidade e acesso, ele pôde beber daquela água e não somente isto, dar também ao seu rebanho daquela água. Chegou o dia que ele ficou foragido e suspirou por um gole daquela água. Mas se conversarmos com ele mesmo depois disso, ele nos responderá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amados, o pastor é como pai. O pai é como pastor. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Vou e venho para vós. Ele estava falando não da sua segunda vinda para arrebatar a igreja. Ele estava falando do Pentecostes.
que ele viria para eles, para a igreja, para nós, para todos quantos o Senhor chamasse, derramando-se de si mesmo nesta igreja. Então, temos em nós o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao ponto de não pedirmos explicação técnica, teórica, filosófica, do que Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Sabe por quê? É porque este pastor está no crente, está em nós. E o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Conforme afirmamos, o pai é um pastor de seus filhos. O chefe da casa deve ser o pastor do lar, considerado como um pastor. Ele guia aquela família, ele dá sua vida por aquela família, ele honra o nome de sua família. E isso é um tipo perfeito. A igreja começa no lar. A igreja é composta de famílias. Família é a coisa mais honrada que existe, que mais deve ser respeitada. O domicílio, o lar, deve ser respeitado por seus componentes, tanto dentro dele como lá fora. Porque o seu trabalho, a sua viagem, o seu descanso deve ser uma extensão do seu lar. Isto forma uma comunidade. Isto forma um povo. Povo é um agrupamento de famílias governadas pelo mesmo governante. Isto se aplica também ao povo de Deus. É um agrupamento de pessoas governadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor, tendo a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma paciência, a mesma esperança, as mesmas promessas. Tendo o mesmo Espírito, tem o mesmo parecer. São Paulo recomendou isto aos Filipenses, capítulo 2. Não como uma coisa impossível, porque tudo que Deus exige de nós, Ele dá primeiro para nós. Quando Ele pediu Isaque a Abraão, Ele deu primeiro Isaque a Abraão. Quando Ele te pede uma alma, é porque Ele te deu esta alma. E mais do que isto, Ele deu-se a si mesmo para que sua alma pudesse viver completamente limpa e pura diante dos olhos de Deus. Então, recebendo o Espírito Santo, nós clamamos: Abba, Pai, e nada nos faltará. Abba é um vocábulo hebraico, caldaico, significa pai, ou meu pai. É usado junto com a palavra pai, Abba, Abba. Isto é para exprimir invocação filial a Deus, conforme São Marcos, capítulo 14, versículo 36, Jesus falou: Abba, Pai. E em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós encontramos esta expressão Abba.
esta palavra era proibida de ser dita por servos a seus senhores. Era uma palavra privativa dos filhos originais, que houvessem recebido a adoção, conforme Gálatas capítulo 4. Por isso Paulo disse: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em necessidades, faltando tudo no íntimo, uma alma vazia, sendo preenchida por vícios, por diversões mundanas, por perversões, por coisas que destroem a moral, que destroem o físico, que resultam em insegurança. Mas Paulo diz: recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então, naquele tempo, o servo não podia chamar o seu senhor de pai. Não podia de maneira alguma. Essa expressão Abba, Pai era privativa dos filhos. Essa é uma expressão privativa dos filhos de Deus. O filho do seu vizinho não te chama de pai. Ele sabe que não tem esse direito. E ele não se ilude em chamar a você, um desconhecido, de pai, desde que ele seja um moço consciente, uma moça consciente, já tenha alcançado a idade da consciência, não pode de maneira alguma chamar um estranho de pai. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós falamos que Jesus Cristo é Senhor. E quando nós falamos que Jesus Cristo é Senhor, por esse Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é Pai. Então você por aí fica sabendo qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito Santo que deve ser invocado no seu batismo. Porque você deve receber o nome desse Pai. Quando você nasceu, você foi registrado com um nome. E você recebeu o nome de seu Pai. Você carrega o nome de seu Pai. E quando vem a revelação do Espírito Santo a você, a primeira coisa que você clama, deseja, é pelo nome do Pai. Porque pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, você considera Jesus Cristo como Senhor. E você não é simplesmente um servo mais, um servo de Deus, trabalhando para Ele. Você é mais do que um servo, você é um filho. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Por isso você faz questão de clamar pelo nome deste Pai, invocar o nome do Pai em sua vida, deste Senhor que é Cristo, que é Senhor Jesus Cristo. Se pelo Espírito Santo você clama Abba, Pai, se pelo Espírito Santo você diz que Jesus Cristo é Senhor, então você diz: Ele é Pai, e Ele tem manifestado o seu nome ao mundo, aos homens, a quem o Pai tem lhe dado. São João 17. Então eu quero o nome deste Pai. Eu quero o nome deste Pai no meu batismo. Eu quero o nome deste Pai na minha vida. E Paulo disse que tudo que nós fizermos aqui, devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, mas somente pelo Espírito Santo nós recebemos este nome. Um filho pode receber o nome de um homem, sem contudo ser seu filho. Muitos podem receber este nome simplesmente na mente, simplesmente num ato batismal, numa cerimônia apenas. Mas nós estamos falando daqueles
que tem recebido como adoção verdadeira, que tem alcançado uma experiência como aquela de Davi, que chegou a ter um coração segundo Deus. Oh, mas que coisa estranha, um homem chegar a ter um coração segundo Deus, tendo que lutar, tendo que guerrear, tendo que matar e até cair em adultério com a mulher. Ah, sim, mas aqui está. Quando esse Espírito Santo pelo qual Davi clamou, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque caso contrário eu não posso dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caso contrário eu posso cantar isto, eu posso recitar isto, mas a minha vida não responderá por isto, não corresponderá. Que de fato o Senhor é o meu pastor e que de fato nada está me faltando. Cantando que o Senhor é nosso pastor, que nada não nos faltará. E vivemos clamando por tudo, clamando por paz. Se um homem pode tirar a sua paz, é porque essa paz não é de Deus. Se um homem pode separar um casal, é porque aquele casal não foi unido por Deus. Porque Jesus Cristo disse, e aquele a quem Deus une, o homem não separa. Em Jericó, a única pessoa que teve paz na hora triste, na hora da derribada, na hora dos castelos irem por terra, na hora das muralhas irem por terra, na hora em que tudo que o homem edificou, com toda a sabedoria e recurso dos seus dias, estava indo por terra, a única pessoa que tinha paz era Raabe. Oh, mas aquilo que estava acontecendo era estrondoso, era terrível, causaria pânico a qualquer pessoa, mas ela estava em paz. Noé estava em paz, enquanto todo o mundo científico do seu dia estava em pânico, em tristeza e se sucumbindo sem recurso algum, porque rejeitou o meio plano, o meio de Deus, o meio simples e louco de Deus. Deus sempre cuidou do homem, como um verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas. E através do Espírito Santo, sentindo-se completamente pastoreado, vendo seu pai na cabeceira da mesa, ouvindo a voz do seu pai nas noites de tempestade, dizendo: meu filho, não temas, porque o papai está aqui. Você enfrenta esta vida como jovem, de fronte erguida, crendo na pureza, conservando o pudor, honrando a verdade, honrando o nome de sua família, honrando o nome de seu marido, honrando essa confiança que sua esposa tem em você, honrando, sobretudo, a confiança que Deus tem em você. Deus tem confiança em seu povo. Deus tem confiança nesse que diz: oh, meu Pai amado. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Te atenderá também. Te sentes agora como uma filha de Deus? Te sentes agora que Deus é seu pastor?
Podes clamar com sua vida, Abba, Pai? Não és simplesmente um servo, mas és um filho. Tens direito, dado pelo próprio Deus, de chamá-lo, tratá-lo e representá-lo como seu Pai. Em nome de Jesus Cristo, tome esta grande bênção sobre você. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus, pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para lhe repousar, pras súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu
ser salvador de um qual e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido a traição, sua sentença lhe dão, é morto qual fio salteador, mas em vento